Então, Mateus 21, versículo 28, diz assim: Jesus disse: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou. Mas depois o quê? Não foi. Jesus faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Então disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, o Senhor Jesus estava falando com um povo que já havia visto milagres, um povo que já havia ouvido vários sermões, várias mensagens, já tinham dito sim para Jesus muitas vezes, mas ainda continuavam as mesmas pessoas, cometendo os mesmos erros. Então, para abrir os olhos deles, Jesus falou uma parábola. Ele fez uma comparação entre 2 filhos. O pai convidou os seus filhos para ir trabalhar com ele na vinha. O primeiro filho disse logo: não quero ir, eu não vou. Mas depois caiu em si, se arrependeu e acabou indo trabalhar com o pai. Amém? O outro filho, ao contrário do primeiro, disse para o pai: não, pai, pode deixar que eu vou sim, eu vou com o senhor. Só que quando chegou a hora, não foi. Aí Jesus perguntou: qual desses 2 fizeram a vontade do pai? O que disse não, mas depois suas atitudes mostraram o contrário, foi? Ou aquele que disse sim, logo, com prazer, e as suas atitudes depois mostraram o contrário? Então eles disseram: não, foi o filho que foi. Então Jesus virou para eles e disse: está vendo? Assim também, muitos de vocês dizem sim, dizem que vão mudar, dizem que aceitam, dizem que querem, mas suas atitudes mostram o contrário. Enquanto há outros que hoje dizem não, que hoje dizem não quero, mas que vão vir, vão se converter e vão tomar lugar no reino dos céus, que muitos de vocês não vão tomar. Então nós temos falado, como agora falamos da decisão, da campanha da decisão. Essa decisão não é só no sentido de você ver a sua vida financeira mudar, decidido a ser curado, decidido a se libertar, mas também muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda não se decidiram entregar-se por completo, se converter de verdade. Com a boca falam que sim, mas com as suas atitudes mostram o contrário. Pessoas que dizem: eu vou me converter, mas nunca se convertem. Pessoas que dizem: eu vou deixar o vício, mas nunca deixam. Pessoas que dizem: eu vou mudar o meu feitio, o meu comportamento, mas nunca mudam. O que falta para essas pessoas? Será conhecer mais a Bíblia? O que falta para elas? Será mais anos de igreja? Veja só, nesse versículo que eu coloquei aqui para vocês, no livro de Daniel, você deve conhecer a história. A Bíblia fala que quando o povo de Israel foi invadido pela Babilônia, o imperador da Babilônia levou alguns homens para servir a ele no palácio, homens fortes, de aparência, para ser servos dele no palácio.
E dentre esses vários homens que foram escolhidos, Daniel estava entre eles. E o que aconteceu? Quando Daniel chegou lá no palácio e viu a idolatria, e viu que o rei pegavam aqueles alimentos e ofereciam aos deuses, e depois que era oferecido aos deuses, era servido às pessoas para comer, o que era pecado, era contra a lei de Moisés, que Daniel servia, que Daniel cria. Então, está escrito aqui que ele o quê? Resolveu, Daniel, o quê? Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ou seja, olhe para mim, por favor. Daniel decidiu: eu não vou comer. Ele sabia que aquela decisão colocaria a vida dele em risco. Imagine o imperador pegar as suas finas iguarias, oferecer a ele e ele dizer o quê? Não quero. Por quê? Porque você ofereceu essa comida aos seus deuses. Certamente a vida dele estaria em perigo. Ele sabia que poderia acontecer do rei então dizer para ele: então tá bom, então você não vai comer nenhuma outra comida, e ele morrer de fome. Mas ele estava resolvido, ele estava decidido, ainda que ele morresse, ainda que ele morresse de fome, ele não iria pecar contra Deus, ele não iria comer, não iria se contaminar comendo aquela comida oferecida aos deuses, porque ele estava o quê? Resolvido, ele estava decidido, e não foi uma decisão qualquer, ele estava resolvido o quê? Firmemente. E é exatamente isso que falta para muitas pessoas dentro da igreja, pessoas que vivem de altos e baixos, que ora está bem com Deus e ora está mal com Deus, uma hora larga o pecado, outra hora abraça o pecado novamente. O que falta para elas é elas resolverem, decidirem firmemente: eu não vou mais ser essa pessoa, eu não vou mais cometer esse erro. O que falta para muitas pessoas é chegar ao vício e dizer o seguinte: eu morro numa crise de abstinência, mas eu não volto a colocar um cigarro na boca, eu não volto a colocar uma bebida na minha boca. O que falta para muitas pessoas que vivem na prostituição, na pornografia, nas redes sociais, na internet, ali na pornografia, porque nos dias de hoje as pessoas não precisam se prostituir fisicamente, dentro de casa, no telemóvel, muitas pessoas vivem se prostituindo e depois chegam aqui com a mente cheia de coisas imundas para buscar o Espírito Santo. E como o Espírito Santo pode vir numa pessoa que está tão cheia de podridão dentro dela? E o que falta para essas pessoas é dizer o seguinte: eu não vou mais ver esse tipo de coisa, eu tiro a internet do meu telemóvel, fico sem telemóvel se for preciso, eu jogo fora o meu computador se for preciso, mas eu não volto a ver uma porcaria dessa. Porque o problema não é o tamanho do pecado, o problema é a falta do quê? De uma decisão. O problema não é o mundo onde você vive. O problema não são os incrédulos lá no seu trabalho, não culpe eles. O problema não é a sua família incrédula, não culpe eles. Se você ainda não se converteu, se você ainda não nasceu de Deus, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é porque falta ainda você tomar uma decisão. A decisão de ser uma nova criatura, a decisão de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque quando você disser isso, você pode ter certeza, não vai ficar preocupado como Daniel, com o que vão pensar ou deixar de pensar. Porque quando a pessoa está decidida, ela diz: eu não quero saber, eu perco o emprego, mas não vou perder minha salvação, eu não estou nem aí, eu posso perder um namorado, posso perder até um marido, uma esposa, eu perco os amigos, eu perco o emprego, eu perco o que for preciso, até a minha vida se for necessário, mas eu não vou voltar a ser o homem que eu era, eu não vou voltar a ser a mulher que eu era, porque eu estou decidido a ser uma nova criatura. E quando a pessoa toma essa decisão, você pode ter certeza, não há nada que impede ela de ser uma pessoa cheia de Espírito Santo. Então, por isso, faça uma análise da sua vida, faça uma avaliação. Você, especialmente você que está sempre nesse vai e volta,
Sua vida espiritual parece uma montanha russa. Uma hora você está em cima, uma hora está embaixo. Você é uma pessoa inconstante, insegura. O que está faltando para você, meu amigo, não é Deus olhar para você, não é você conhecer, ouvir uma palavra que não ouviu ainda, é você fazer o que Daniel fez. Eu estou resolvido, firmemente. E essa semana da decisão é a melhor oportunidade para você fazer isso. Amém. Esse é o momento que Deus está dizendo o seguinte: é a hora de você se decidir. De que lado você quer ficar? Em quem você quer acreditar? A quem você quer servir? Quem você quer ser? Porque Ele só precisa que você tome essa decisão para que Ele possa te ajudar nessa decisão que você vem tomar. Amém? Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos.